A Igreja Apostólica de Paraíso do Tocantins passa neste momento a transmitir ao vivo a reunião apostólica. Fique conosco e tenha uma boa audiência. Bem-vindo à congregação da Igreja Apostólica de Paraíso Tocantins. Venha nos visitar. Temos reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 19h e quinzenalmente às terças-feiras às 19h30, na Avenida Castelo Branco, 1778, Centro de Paraíso, Tocantins. Boa noite, internauta. Neste momento, a Igreja Apostólica de Paraíso do Tocantins passa a transmitir ao vivo a reunião apostólica. Fique conosco e tenha boa audiência. Amantíssimo Deus, nosso onipotente e glorioso Pai Celestial, Deus do amor, Deus da bondade, Deus da justiça, Deus que enviou nesta terra o teu Filho primogênito Jesus, que verteu o teu sangue tão inocente na cruz, para fazermos participante da tua gloriosa herança. Graças te damos pelo teu infinito amor, pela tua bondade, que nunca tivesse desistido da criatura humana, mas com prova do teu amor enviou nesta terra o teu amado Filho, para que pudesse nos resgatarmos de um mundo corrupto e cruel, e nos darmos o direito da vida e da salvação. Nesse tempo presente, através da mensagem desta Santa Igreja Apostólica, através do glorioso ministério da nossa Santa Avó Rosa, na qualidade de Santo Espírito Consolador, que juntamente com o Santo Irmão Aldo, tem nos proporcionado a orientação dos céus e preparado o nosso espírito para vivermos uma vida aprovada pelo nosso Deus. Santa Avó Rosa, nós não temos palavra que possamos expressarmos ou pagar pelas vitórias que esta igreja tem alcançado nesses dias presentes. É com este objetivo que estamos reunidos nesta noite, para apresentarmos à Senhora o nosso trabalho, que constitui-se um culto de louvor e de adoração à Senhora, aonde nós te bendizemos como Santo Consolador. Suplicamos, Santa Avó Rosa, que a Senhora envie teus santos e anjos para estar presente entre nós e cooperando sabiamente em todos os acontecimentos dessa reunião. O trabalho do coral, a mensagem publicada desse boletim, para quando chegamos ao final dessa reunião, possamos sentirmos alegria, gozo em nosso espírito, contentamento, através das tuas palavras instrutivas, de graça, de vida e de poder, que venhamos alimentarmos a nossa fé a cada dia, para que possamos unidos vencermos a luta e este mundo tenebroso. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão, que apresentamos à Senhora, em nome de Jesus e do Santo Irmão Aldo. Amém. Número 1, Igreja Forte.
Prezados, eu irei fazer o levantamento das contribuições, lendo o tema que está mencionado nesse boletim interno oficial, número 3.237, São Paulo, 2 de fevereiro do corrente ano. O tempo de trabalhar para o Reino dos Céus é o título da mensagem que eu irei fazer a leitura. Prezados irmãos apostólicos, o tempo está passando muito rápido. O tempo não nos espera, mas nós que precisamos aproveitar o tempo que nos é oferecido por Deus e pelos seus santos, em especial a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Maldo. Eles esperam a compreensão e a dedicação e o amor, o esforço de cada um de nós, seus filhos. Entendam esta grande verdade sobre o ministério e o valor que a nossa igreja tem diante de Deus e de toda a corte celestial. Eles nos céus esperam ansiosamente que esta igreja cumpra sua sagrada missão aqui na terra, para que Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Maldo possa consumar a obra de Deus em favor dos bons, humildes de coração. Mas eles dependem de nós, nossos dons, da nossa vocação, da nossa luta, do nosso esforço e do nosso amor. Medite na sua responsabilidade, apostólico fiel. A luta é muito grande, mas com as bênçãos e a graça de Deus, de nossos santos, grande será a vitória. Nosso Santo Irmão Maldo, ao seu tempo, aqui nesta terra, nos deixou um conselho muito importante, especial sobre o contribuir para a nossa igreja, dizendo: lute em favor da sua igreja e não meça sacrifício, pois ela é do reino dos céus. Entretanto, nesta luta, a Santa Avó Rosa, com seus poderosos santos e anjos, estão ao seu lado para ajudar. Dei valor aos meus constantes apelos em favor da nossa igreja, pois faço, em nome da Santa Avó Rosa, ao seu coração, e não negue a sua ajuda, o seu esforço, a nossa Santa Igreja, que é uma obra de Deus, o nosso Pai, e do seu amado Filho Jesus, nosso Senhor. Não diminui o seu amor por esta Igreja Apostólica, seja dedicado, esforçado pelo reino dos céus, contribui com as suas ofertas, seus dízimos, sem nunca se esmorecer, pois com seu esforço em favor da nossa igreja, terão a minha bênção e a recompensa dos céus. Estimados irmãos, nós do Conselho Deliberativo confiamos em nosso povo, no seu apoio, nas suas ofertas generosas e na sua dedicação, pois sabemos que grande é a vossa fé e confiança na palavra do Santo Irmão Maldo, do amor da nossa Igreja Apostólica. Faça o que sempre nos ensinou o nosso Santo Primaz, pois agora, junto com a Santa Avó Rosa, no alto céus, estão derramando bênçãos para todo o povo apostólico, por milhares de pessoas que estão confiando na mensagem da nossa Igreja, nestes santos poderosos que foram preparados por Jesus, nosso Senhor, por Maria Santíssima. Prezados irmãos, iremos meditar um pouco no tema que está mencionado neste boletim interno da igreja. E nesta mensagem inicia, nos afirmando que o tempo passa muito rápido e que nós tenhamos que aproveitar esse tempo para servir a Deus, a Jesus, a Virgem Maria e, por conseguinte, a Santa Avó Rosa e a esta Igreja Apostólica, conforme as orientações e aos cuidados do profeta Santo Irmão Maldo. Entendam, prezados irmãos, que eu me lembro de uma palavra de Jesus que o amado apóstolo São João registrou no seu Evangelho. Trabalhais enquanto é dia, porque a noite vem e nada mais podemos fazer. Nós devemos aproveitarmos o nosso tempo para ajudarmos a obra desta Igreja Apostólica, de trabalharmos em prol do reino dos céus, do crescimento desta Igreja Apostólica, que tem uma missão muito preciosa nesta terra. Qual é a missão que esta igreja está realizando nesses tempos presentes? Aqui está nesse boletim, que esta igreja cumpra a sua sagrada missão aqui na terra, para que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo, possa consumar a sua obra de Deus, em favor dos bons e humildes de coração, que depende, mas eles dependem de nós, dos nossos dons,
das nossas vocações, da nossa luta, ou seja, da nossa participação. Entendam, prezados irmãos, que quantas pessoas boas estão neste mundo. Pessoas que sofrem, carente de espírito, carente da graça de Deus, e que não têm o direito de desfrutar destas oportunidades, ou seja, não alcançaram estas oportunidades que nós desfrutamos nesses tempos presentes. Se havemos o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa vocação para com a obra da Igreja Apostólica, com certeza haveremos de alcançar milhares ou milhões de vidas que possa estar conosco, desenvolvendo também a sua fé, no seu crescimento espiritual, como nós apostólicos alcançamos. Se nós meditamos por que aqui estamos, nós haveremos de ver o valor e a importância da nossa contribuição. Por que aqui estamos? Por que conhecemos a Igreja Apostólica? Porque antes de nós, já tinha pessoa que tinha consigo esta felicidade, que não mediu sacrifício, esforço em ajudarmos a obra da igreja. E esta palavra da vida, da salvação, ela chegou até nós. É isto mesmo. Nós também devemos, com o mesmo esforço, com o mesmo reconhecimento, ajudamos os nossos irmãos que estão lá fora, que ainda não são apostólicos, por não ter oportunidade de conhecermos esta verdade, os quais nós participamos nesses tempos presentes. Aí nós vemos o valor da nossa contribuição para ajudarmos a missão, esta igreja a cumprir a sua missão aqui desta terra, de levarmos aos bons, aos humildes de coração, a palavra da vida e lhes proporcionar o direito da salvação. Os dias passam muito rápido. Os dias passam muito rápido. E nós devemos olharmos para frente e fazer de tudo enquanto estivermos ao nosso alcance. Lembre-se que esta Igreja Apostólica, ela merece o nosso apoio, a nossa dedicação, o nosso esforço em contribuir para a obra de grande valor, de grande valia para todos nós e deve ser para toda a humanidade que vier aceitar a mensagem desta Igreja Apostólica, que haverá de aceitarmos essa Santa de Deus, o Consolador prometido, aceitar o ministério de um profeta santo, vivo e poderoso, a pessoa do nosso santo e estimado irmão Aldo, que tudo tem feito e tudo faz para nos abençoar, para nos proporcionar a paz, o consolo e o conforto, e ao mesmo tempo, também, tudo faz para resgatarmos a criatura deste mundo sofredor e darmos o direito de vivermos conosco neste santo caminho, ou seja, dar-lhes o direito de alcançar a salvação da sua alma. Nesta noite, os que vieram preparados, dê as suas ofertas, dê os seus dízimos, ajude a obra desta Igreja Apostólica. E aqueles que não estão preparados, que não têm uma oferta para dar, nunca sinta constrangido do nosso meio, ao ponto de pensar, hoje eu não vou da igreja porque não tenho uma oferta. Esta igreja, ela não quer só o seu dinheiro, ela quer a sua alma, a minha alma, a nossa alma, para sermos apresentados a Deus, como resultado do ministério do nosso santo irmão Aldo, profeta de Deus, o nosso Criador. Curve sua cabeça, queria orar, para consagrar a nossa contribuição. Santa e bendita Vó Rosa, glorioso Espírito da verdade, meditamos na importância, no dever nosso enquanto apostólico, em contribuirmos para a obra desta Santa Igreja Apostólica nesta terra. Com muita gratidão, com muito amor no nosso coração, estendemos a nossa mão generosa e damos a nossa oferta, com prova de reconhecimento pela grande obra que a Senhora está realizando nesses tempos presentes. Aceita no teu trono de glória a nossa contribuição, que ao mesmo em teu santo nome eu declaro consagrada para a expansão do reino celestial aqui da face da terra. Amém.
Prezados, eu irei fazer a leitura da mensagem publicada neste boletim interno da Igreja. O corpo, a alma e o espírito é o título da mensagem. O apóstolo São Paulo afirma o seguinte, em carta ao Tessalonicense, que o próprio Deus da paz vos santifica inteiramente, que todos o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A alma é um princípio vital que dá vida ao nosso corpo. Unido ao nosso corpo, ele nos faz pessoas com inteligência, com capacidade de amar, com sentimentos. Mas Deus, lá na criação, não fez do homem apenas um ser vivo, mas fez um homem um ser espiritual, aberto para ele e o seu Criador, com a razão, consciência e capacidade para discernir o bem e o mal. A opção de viver em seu corpo, que habitam do Espírito, tem o sopro da vida, conforme foi idealizado por Deus, o nosso Deus. Conforme foi idealizado pelo Criador, o nosso Deus. O corpo humano foi criado com a finalidade de servir de habitação do Espírito criado por Deus, o nosso Pai. A sua semelhança, o próprio Espírito do homem santificado de Deus recebe a virtude, a sabedoria do Espírito Santo e foi criado para ele a honra e glória do Senhor. Portanto, é essencial a consagração, a santificação, por este motivo, o apóstolo São Paulo faz nos seus ensinos estas interrogação: não sabeis que vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E diz ainda mais: se alguém destruir esse templo de Deus, Deus destruirá vós, porque o templo de Deus somos vós santos. Enquanto o corpo do homem santificado e a habitação do Espírito, que é luz, é verdade, procedente do Pai, e do homem do pecado, por ser corrompido, cheio de trevas. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviá-los dos laços da morte, e a todas as palavras que procedem de Deus são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Na verdade, o corpo humano é a habitação do Espírito, entretanto, é também a habitação da alma, da própria pessoa, ou seja, a vida do corpo, o qual, sendo de Deus, é santificada pela prática desta doutrina e do Evangelho do Reino dos Céus. Do Divino Mestre Jesus, todo aquele que é consagrado, é santificado, tem sempre junto a si um anjo do Senhor, que abençoa, protege, dirige e faz participante da unção, da graça celestial, que é a vida espiritual. O enviado é os anjos de Deus, da corte celestial. Por isso que a expressão Espírito de Deus significa espírito pertencente a Deus, ou que faz parte do corpo de Cristo. E a respeito dos anjos diz as Escrituras, que são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação. Ministrar quer dizer ensinar, dirigir, conduzir, ajudá-los, etc. O anjo Santo Elias, por exemplo, era um profeta, quando em seu corpo físico, nesta terra, e foi enviado pelo Pai, para ministrarmos a sua palavra, ajudando o profeta São João Batista a realizar a sua obra precursora de Cristo. Este anjo, portanto, inspirou o profeta na sua pregação, sendo santo o espírito de São João Batista, o seu corpo, trazido em honra, em santidade, enviado de Deus, pode estarmos ao seu lado. Assim Jesus ensina-nos a sua doutrina a respeito dos santos,
que herdam o galardão de servir a Deus. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram sua vestidura, branquearam do sangue do Cordeiro. Por isso estão adiante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aqueles que estão assentados sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e a seguindo dizendo: o Cordeiro lhe servirá de guia para a fonte das águas da vida. Os quais são esta fonte? O próprio Jesus afirma: se alguém tem sede, venha a mim, bebam. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do rio da água da vida correrão dos seus ventres. Isso disse do Espírito que havia de receber. Verdadeiramente, Jesus Cristo, a Santa Vorrosa e o Santo Primaz serve de guia aos seus santos e anjos, porque eles foi dado o privilégio de comandar as forças celestiais nos céus e na terra. Por muitos séculos, realizou Jesus este comando sozinho, sob a direção do Espírito Santo do Pai, mas nos diz presente com o cumprimento da sua promessa sobre a vinda do Consolador, do pastor por excelência, e faz junto com a Santa Vorrosa e o Santo Irmão Maldo. O corpo de Deus significa também conjunto de espírito da mesma natureza divina. O corpo é o do homem santificado. O corpo do homem santificado é o templo de Deus, que é a habitação de um Espírito de Deus. Os santos apóstolos receberam a mesma doutrina. O apóstolo São Pedro disse assim: como santos, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu, Senhor Deus, também sou santo. Semelhantemente escreveu o apóstolo São Paulo: porque esta é a vontade de Deus, que a vossa santificação, que a vós abstenham da prostituição, que cada um de vós saibam possuir o seu vaso, isto é, o seu corpo, em santificação, em honra, e não na paixão da concupiscência, isto é, do adultério, como gentil, que não conhecemos a Deus. Continuou o apóstolo ensinando: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é justo. Se todas as coisas, como também vos dissemos, ou testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Diz ainda mais o apóstolo São Paulo, que em Cristo todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós foram justamente, sois edificado para a morada de Deus, em espírito. Esta doutrina é perfeita, de Jesus, do Consolador, da vida, é saúde, a quem crê, a quem obedece, porque vos ensinam a afastar-se de todo mal, porque o seu corpo, justamente com a sua alma, passam para o reino de Deus, tornando a habitação do Espírito Santo. A presença de Deus no corpo e na vida de um homem, através da virtude da unção do Espírito Santo, é a sua garantia e a fortaleza e a saúde. O corpo do homem consagrado e santificado é, portanto, um instrumento nas mãos de Jesus e do Consolador e do Santo Primaz para ajudá-lo na obra do reino dos céus, aqui na terra. E é tido como servo que deve servir com sinceridade, com amor e colaborar espontaneamente para a realização plena e total desta obra da Igreja Apostólica. Do mesmo modo, o Senhor Jesus
A Santa Avó Rosa e o Santo Primaz, irmão Aldo, têm usado inumerável servo, que durante o tempo foram chamados. Foi assim que Jesus usou a Santa Avó Rosa, no seu corpo, ainda nesta terra, até formá-lo o Espírito Consolador. Assim também usou o Santo Irmão Aldo, durante 44 anos, à frente desta igreja, como último profeta de Deus, supremo pastor da sua promessa. O corpo de um homem nas trevas, chamado pecador ou ímpio, é, porém, um instrumento do mal. Isto porque o espírito mal usam para realizar sua obra destruidora. Ele precisa de uns para corromper, destruir outros, e por isso mesmo que ele, o Criador do mal, vive e continua lutando para amarrar ainda mais a humanidade do pecado, as suas astúcias, grande a sua capacidade tentadora, enorme, tenta o homem de todas as maneiras, pecaminosa, ensinando certos pecados da carne, como a indecência, a impureza, o adultério, o traje extravagante, o namoro escandaloso, etc. Não contaminam a alma, entretanto, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado e induz o homem total liberdade do mundo e não observa a moral da doutrina de Cristo. Despreza o bem, a virtude do Espírito. Ao invés da honra, buscam a desonra. Perde o amor ao próximo, à família, a Deus e acaba-lhes a fé. Por tudo isto, parte da humanidade não crê, nem pode entender na possibilidade de se criar santo, à semelhança do Espírito de Cristo para os céus. Por esta razão, que muitos têm dificuldade para crer, que se tenha manifestado nesta Igreja Apostólica o Consolador da promessa de Jesus, para operar grandes sinais, prodígios, milagre. Porém, afirmamos que esta é a mais pura verdade, pois somos testemunhas das bênçãos do Consolador e do Santo Pastor. Bem-aventurados que aceitarem esta doutrina com fé, se entregar a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com humildade e obedecer. Estimados irmãos, procure trazer seu corpo sempre em honra, praticando a disciplina desta igreja e fugindo de todo e qualquer mal, para que o Espírito Santo habite consigo e seja a garantia do seu bem. Esta é da sua saúde, assim como Deus e seus santos são a garantia da nossa vida para toda a eternidade. Prezados irmãos, iremos meditarmos um pouco no tema que está mencionado neste boletim interno da igreja. Neste boletim iniciou-se dizendo o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, qual todo o vosso ser, espírito, alma, corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para nós apostólicos, em primeiro lugar, nós sabemos que Cristo já voltou, de uma forma espiritual, e habita conosco, através da obra desta Santa Igreja Apostólica. Deu início à sua segunda vinda, quando esteve de forma invisível, manifestando à frente desta Igreja Apostólica, preparando então a pessoa da Santa Avó Rosa para que pudesse cumprir a sua gloriosa promessa a respeito da vinda do outro Consolador. Consolador que ele, Jesus, prometeu, que viria em seu nome para integrarmos a obra do Pai, do Filho, do Espírito de Deus e darmos continuidade à sua obra redentora de salvação. Cristo voltou para nós, tomou de conta da Igreja Apostólica, usando para os devidos fins a pessoa da Santa Avó Rosa, que, alcançando o seu galardão como Consolador, preparou a pessoa do nosso santo e estimado e querido irmão Aldo, que, à frente desta Igreja Apostólica, na qualidade de profeta de Deus,
permaneceu por 44 anos, dirigindo esta igreja, nos ensinando como viver para Deus, nos preparando um povo para um dia ter o direito de herdarmos a glória celestial. Agora, prezados irmãos, o que levou a pessoa de Jesus, após o seu sacrifício na cruz, após ter cumprido o seu glorioso ministério terreno, voltarmos nesta terra pela segunda vez, de uma forma invisível, e formarmos, ou seja, restaurar a sua igreja na terra, prepararmos o outro Consolador que ele prometeu, prepararmos o pastor por excelência deste rebanho, para garantirmos uma igreja na terra, que pudesse ser inteiramente dirigida por ele, Jesus, dirigida por Deus, como única igreja, participante de todos os dons do poder do Espírito do Pai. Foi para formar homens santos para o reino dos céus. Porque todos nós sabemos que sem a santidade, ninguém haveremos de herdarmos a glória celestial, conforme está neste boletim e muitas cartas do amado apóstolo São Paulo. Este foi o objetivo de Jesus, prepararmos o Consolador. Este foi o objetivo de Jesus, prepararmos o pastor por excelência deste rebanho, para garantirmos um povo de boas obras, digno de viver a semelhança dos santos que já herdam a glória, ou que já estão na glória celestial. Muito embora estamos na terra, neste corpo visível, mas temos como objetivo ser possuidor da natureza divina, a semelhança dos santos que já estão na glória de Deus, porque somos o mesmo povo, nós temos o mesmo governo. Agora, para que nós tenhamos ou possamos ser possuidor da natureza divina, é necessário que nós sabemos valorizarmos a obra que Deus criou. Agora, qual foi a obra que Deus criou? Nós somos a obra perfeita que Deus criou. Não existe na terra uma obra mais perfeita do que a vida de um ser humano. Não existem. Todas as obras que Deus fez foi perfeita. Porém, a obra mais perfeita que Deus criou foi o ser humano. Eis que existe uma terra, disse Deus, a terra existiu. Eis que existe uma fonte das águas do mar, as águas existiu. Mas o ser humano, Deus não disse, eis que exista um ser humano. Deus não fez assim. O ser humano, Deus usou as suas mãos, deu-lhes a vida, e formou o ser humano dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a obra mais perfeita que Deus criou. Agora, se nós somos a obra de Deus, habitação do Espírito do próprio Deus, conforme disse São Paulo e está neste boletim, nós temos que zelarmos desta obra. Zelarmos do nosso corpo, zelarmos da nossa alma, que está reverenciando o nosso espírito, para que o nosso espírito tenha as qualidades divinas e possa um dia herdar a glória celestial. Mas se nós corrompemos ou destruímos esta obra, como está nesse boletim, Deus destruirá vós, porque o templo de Deus somos vós santo. Para isso foi criado o ser humano, o corpo, para sermos habitação do Espírito. A nossa vida espiritual é semelhança aos santos que estão na glória de Deus. Agora, se esta morada, ela for destruída, como que vós somos destruídos? Porque se tornamos instrumento da mão do mal. Como o homem santo, ele é o instrumento da mão de Deus, naturalmente, o homem que está do pecado, afastado de Deus. Qual é o pecado? A imoralidade, o fanatismo religioso, o engano, a hipocrisia,
ferir a disciplina da igreja. Tudo isto são pecado, e que Deus afasta com seus santos e anjos da vida de uma pessoa. E cada pessoa, diz a doutrina, que ele depende de um poder espiritual para viver desta terra. Se uma pessoa não conta com o poder de Deus na sua vida espiritual, ele vai contar com o poder do mal. E por isso que existe muita pessoa enferma, perturbada. Por isso que o ser humano destrói o outro. Nós vemos a situação que se encontra o mundo. Quantas pessoas que destroem o outro, que mata, que rouba, que xinga, que escandaliza a vida do teu irmão, porque ele não tem Deus na alma. Que muitas vezes fala em Deus, por hábito, por costume, por teoria, porque falar em Deus é muito fácil, e diz mais a doutrina. Isso está escrito na doutrina, que falar em Deus é como se olhar no espelho, virou aquele espelho, você não está vendo a sua face. Falar em Deus na teoria, sem praticar os preceitos de Deus, é como uma pessoa viver na ilusão. O que é uma pessoa viver na ilusão? É muitas vezes frequentar lugares que falam em Deus, mas todavia não proporciona a garantia, a segurança da sua alma. Porque muitas pessoas, principalmente o mundo de pecado, eles afirmam que Deus é só um e que Deus está em toda parte. É verdade, Deus é só um. Mas Deus não está em toda parte. Em primeiro lugar, porque Deus tem o seu reino, tem o seu trono, tem o seu galardão. E Deus não desce pessoalmente à terra para que o homem, o ser humano, com os olhos da carne, nós enxergamos ele. Mas Deus realizou a sua obra, e de quando em quando teve na terra pessoa justa, santificada, preparada, participante dos teus dons, para formarmos um povo que pudesse sermos inteiramente dirigida por ele. Se nós analisamos a história do passado, quantos profetas Deus usou? Deus esteve na terra, para que pudesse ser o porta-voz de Deus. Enviou o seu próprio Filho, em forma de um corpo visível, realizamos uma grande obra de salvação, para reabilitarmos a criatura humana. Nos tempos presentes, tudo se repete e nada por acaso. Cristo voltou para nós, de uma forma invisível. Preparou esta igreja apostólica. À frente desta igreja, preparou o Santo Consolador, o Espírito da verdade que ele prometeu. Preparou o pastor por excelência, profeta, o último profeta da regeneração, para garantirmos o governo da igreja da terra. E ambos, como santo de Deus, de posse do seu galardão, lutam constantemente em defesa desta igreja, para que possa levarmos um povo para os céus. E tem nos ensinado como ser santificado. Quando fala em santificação, é muito comum que as pessoas, que pela sua ignorância, muitas vezes afirmam: na terra não se pode ter santo, na terra não tem homem santo. Que, aliás, e ainda afirmam, aliás, uma pessoa que come, que bebe, ele não pode ser santo. Uma pessoa que se alimenta, ele não pode ser santo. Jesus, na sua época, no cumprimento do seu ministério, dirigiu-se até ele alguns religiosos e disse: olha o que os teus discípulos fazem. Come, bebe. E Jesus, olhando aqueles religiosos, ele disse: não se lembra o que fez salmista Davi, quando chegou na casa do Senhor, e pegou pão sagrado e comeu. Jesus, como santo, filho de Deus, ele citou o exemplo de outro santo, que já tinha cumprido a sua missão nesta terra. Ele mostrou que uma pessoa, para ser santo, ele não depende do alimento. Não é o alimento, ou seja, eu digo melhor, uma pessoa, que a santidade de uma pessoa, ela não é produzida pelo alimento, ela é produzida pelas obras que nós praticamos.
de mantermos a nossa vida em ordem, o nosso corpo, a nossa vida disciplinada, na honra, como disse São Paulo, buscando a praticar a vontade de Deus, os quais ensinado nesta Igreja Apostólica, através da Santa Vó Rosa e, por conseguinte, através do nosso Santo Irmão Maldo. Portanto, a pureza da nossa alma é a nossa santidade. E a santidade somos nós que praticamos, enquanto vivemos no nosso corpo, aproveitando os momentos bons. Quais são os momentos bons? Praticamos aquilo que aprendemos na igreja, para servirmos a Deus, servirmos a Jesus. Esta igreja nos ensina a Deus. Esta igreja é o caminho da salvação. Esta igreja nos revela a mais perfeita doutrina, que veio do reino dos céus, e nos ensina como viver para Deus, separado do mundo de pecado, deste mundo tenebroso. Porque o salário do pecado é a morte. Qual é a morte? Qual é a morte que Jesus disse? O salário do pecado é a morte. É a morte de um corpo físico? Todos nós sabemos que o corpo tem um ponto final. E nós haveremos de encerrarmos essa missão. E este corpo haverá de ser entregue à terra. Mas quando Jesus disse o salário do pecado é a morte, ele estava falando da morte do espírito. Porque uma pessoa que vive na prática do pecado, ele é morto. Ele não tem vida no seu espírito. Ele tem a vida do corpo, mas a vida do espírito ele não tem. E para que o espírito herde o reino dos céus, é necessário que nós sabemos valorizar as oportunidades que temos para mantermos o nosso corpo em honra, em santificação, inteiramente, e que todos vós, espírito e alma e corpo, seja guardado, irrepreensível e livre de todo mal. Vamos deixar
sempre conservar-me limpo. Jesus Cristo, amém, se faz presente, sentimos realmente grande graça, grande luz, para os céus viveremos eternamente. Agradecemos com primaz. Assentado para ficar em pé, em sentido de reverência, e vamos encerrar a nossa reunião. Santo Deus, onipotente e glorioso Pai Celestial, chegamos ao final de uma reunião realizada na Tua Santa Igreja. Não temos palavra que possamos expressar ou pagar por tudo enquanto o Senhor tem feito e o faz em benefício de cada um de nós, os Teus filhos aqui desta terra. Glorificamos a Trindade excelsa, a Virgem Mãe Maria Santíssima e a nossa Santa Vó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador. E agora, Santa Vó Rosa, chegamos ao final desta reunião, suplicamos da Tua bênção e da Tua graça a favor de toda a Tua Igreja presente. Me lembrando dos ausentes que, pelo motivo muito justo, aqui não pôde estar. Diante da Senhora testificar as Tuas faltas, muitos estão a trabalho em locais tão distantes, com o pensamento voltado a esta reunião. Aonde estiver, possa ser agraciado com a Tua bênção, com a companhia dos Teus santos e anjos. Cesse as dores, a enfermidade dos enfermos. Os nossos internautas, da mesma forma, seja beneficiado com a Tua bênção celestial, que possa proporcionar mais sabedoria, para que possa compreender o valor do Teu ministério, o valor do ministério do nosso santo e estimado e querido irmão Aldo. Me lembro dos pedidos que estão nessa caixinha de oração. Eu não sei o que é, a senhora já tomou conhecimento. Ouça os pedidos que ele te faz. Venha oportunizarmos a cada vida, dando a paz, cessando as dores, as enfermidades, abençoando a nossa juventude. Muitos pedem a favor dos seus trabalhos, muitos pedem a favor dos seus estudos, muitos pedem a favor da formação de um novo lar. Santa Vó Rosa, proporcione a paz, dê alegria, dê o direito de cada um ser vitorioso aqui desta terra. Aqueles que estão preparados, possa sempre contar com a Tua bênção, suprir com a Tua misericórdia e o Teu perdão, aqueles que ainda não estão preparados, de acordo com a vontade da Senhora. Despede em paz os Teus filhos que vão para os Teus lares, Teus santos anjos acompanha, livre de acidente, desarte e perigo, que ele seja conduzido e amparado pela Senhora. Prezado, receba a bênção de Deus, o nosso Pai. Esta é a bênção de Jesus, de Maria Santíssima. Receba as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, não só nesta noite, mas que seja para todos sempre. Amém. A você, internauta, que nos acompanhou, a nossa transmissão, nosso muito obrigado pela sua audiência e continue nos acompanhando nos próximos encontros.